Meu nome é Ana Jéssica e junto com a Rayane fazemos parte da residência pedagógica. Nós vamos estar resolvendo duas questões do Enem sobre o tema área e perímetro. Então vamos para a questão. Essa é uma questão do Enem de 2011. Em uma cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas do terreno disponível para a construção da praça. Então, aqui nós vamos ter o terreno 1, que será de 55 metros por 45 metros, o terreno 2, 55 metros por 55, terreno 3, 60 metros por 30, quarto, 70 por 20 e o quinto, 95 por 85. A pergunta é, para optar pelo terreno de maior área, ele quer o de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno A, 1, 2, 3, 4 ou terreno 5. Agora vamos para a resolução dessa questão. Inicialmente você observa que se trata de uma praça retangular, ou seja, um lado menor, né, e outro maior. Aqui é a figura de um retângulo, coloquei, né? Aí vocês veem que a gente pode estar colocando representações. Eu usei aqui o X para representar o lado menor e coloquei aqui o Y para representar o lado maior. Aí, o que a gente faz, né? A gente vai ter que cercar essa parte alaranjada. A gente vai ter que cercar toda essa parte alaranjada, né? Por no máximo, né, uma tela de 180 metros. E essa parte alaranjada, ela tem um nome, né? Nós chamamos de perímetro. E a soma dos lados vai ter que dar 180. Logo, esse meu 2x mais esse meu 2y tem que dar 180 metros. Então, a gente vai encontrar o perímetro de cada um dos terrenos. No primeiro perímetro, eu vou substituir por 5 e por 45. O x vai ser 55, o x vai ser 45 e o y vai ser 55. De acordo aqui com a imagem. Então, ficaria 2 vezes 55 mais 2 vezes 45, eu teria 200. O segundo terreno, 2 vezes 55 mais 2 vezes 55, eu vou ter 220. O terceiro terreno, 2 vezes 120 mais 2 vezes 30, 180, o que confere com o perímetro aqui. O quarto, 2 vezes 70 mais 2 vezes 40, eu vou ter 180. E o quinto, 2 vezes 95 mais 2 vezes 85, eu vou ter 360. Então, você pode observar que você pode estar eliminando já. Você pode estar eliminando o terreno 1, porque passa do 180, o terreno 2 passa de 180 e o terreno 5 passa de 180. Então, a gente tem duas opções possíveis, o terreno 3 e o terreno 4, certo? Só que aí a gente tem que olhar ainda outro ponto. A gente tem essas duas opções válidas, mas só que tem mais um aspecto. O terreno tem que ser de maior área. Então, a gente vai calcular a nossa área, né? A área da nossa figura, do nosso terreno, né? Nossa praça. Então, a gente vai fazer aqui a área do terreno 3, que vai ser, um dos lados vai ser 30, como a gente já viu, do lado e o Y vai ser 60. 30 vezes 60 ou 60 vezes 30 é 2.400 metros quadrados. Eu não coloquei, mas tem. E no terreno 4, eu vou ter 20 como x e 70 como y. 70 vezes 20 é igual a 1.400 metros quadrados. Então, desses dois aqui, qual que representa o maior valor? O terreno 3. Então, a minha resposta, né, vai ser a minha letra C, que é 3. Ok? Então, é isso. Essa foi a questão resolvida. Espero que tenham compreendido e gostado. Olá, me chamo Rayane, sou residente e vou dar continuação sobre as resoluções das questões do Enem. A gente vai responder uma questão do Enem 2016 e ela trata sobre áreas de figuras planas. Essa questão ela diz o seguinte: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado
E embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, que a gente vai ver mais adiante, agradou ao filho mais velho, e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Como a gente pode ver aqui nas imagens, são essas as formas dos terrenos. A figura B é o terreno que foi comprado para o filho mais velho, e a figura A é o terreno que cumpre, né, as necessidades do filho mais novo, que ele quer esse terreno para construir uma casa. Então, ele tem que ser de uma forma retangular. E aí, ela também possui algumas exigências, que é o comprimento, ele tem que ser 7 metros maior do que a largura. Aí, como está representado na imagem, a largura é x e o comprimento é x mais 7, que é assim, 7 metros maior do que a largura. Aí, dando continuidade na questão, né? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor ele precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento da largura sejam iguais, respectivamente a... Aí a questão está perguntando a largura, né, e o comprimento desse terreno. Então, a gente vai ter que descobrir. Aqui tem as alternativas e a gente vai resolver. Bem, como a gente viu, né? A gente precisa descobrir, no caso, a largura e o comprimento desse terreno retangular. Como é que a gente pode fazer isso? A gente sabe de uma coisa, né? Que o senhor, ele tem que comprar esses dois terrenos medindo a mesma área, né? Para que não fique desigual para nenhum dos filhos. Então, a área desse terreno, na figura A, é igual à área desse terreno na figura B. Então, basta que a gente descubra a área desse terreno aqui, né? Porque aí a gente vê que tem todas as medidas, a gente consegue descobrir, e aí, assim, a gente vai descobrir as medidas do lado desse terreno aqui. Então, a área de A, no caso é a área da figura A, é igual à área de B. Mas o que é a área de A? A área de A é a área do retângulo, ou seja, base vezes a altura, né? Ou pode ser o lado menor vezes o lado maior, que é x vezes x mais 7. Aqui é a área de A e é igual à área de B, que a gente vai descobrir agora. Pronto, aqui eu tenho a figura B e eu vou descobrir a área dela. Mas como é que eu posso descobrir a área dessa figura, né? Porque ela não é muito convencional, né? Como disse na questão. Então, se a gente observar, ela tem dois ângulos retos, né? Tem esse ângulo reto aqui e tem esse ângulo reto bem aqui. Se eu traçar essa reta, ligando desse vértice para esse, eu percebo que eu tenho dois triângulos retângulos. Esse triângulo maior e esse triângulo menor. Assim, né, eu posso descobrir a área de B, que vai ser o quê? A área do triângulo maior mais a área do triângulo menor. Porque a área do triângulo eu consigo resolver, né? Eu consigo achar, eu consigo encontrar. Então, assim, eu posso descobrir a área dessa figura B. Então, vamos calcular a área do triângulo maior. O triângulo maior vai ser o quê? A área do triângulo é calculada por base vezes a altura, dividido por 2. No caso, a gente tem um triângulo retângulo, né? Então, é base vezes a altura, dividido por 2. Assim, eu tenho 15, minha base é 15, vezes 15, minha altura é 15 também, dividido por 2. Assim, ao multiplicar, eu tenho 225 dividido por 2, que ao dividir, eu tenho 112,5. Essa é a área do meu triângulo maior. Agora, eu vou descobrir a área do triângulo menor. O meu triângulo menor, eu vou calcular da mesma forma. Base vezes a altura dividido por 2, que também é um triângulo retângulo, né? Então, minha base, nesse caso, é um 3. Essa basezinha aqui é 3. E a altura dele é 21. Então, eu faço 3 vezes 21 dividido por 2.
3 vezes 21 é 63. Dividido por 2, 31,5. Pronto, agora eu já descobri as áreas dos dois triângulos, do maior e do menor. Agora basta somar para descobrir a área dessa figura maior, né, da figura B. Então, a área de B é 112,5 mais 31,5, que é igual a 144. Pronto, agora eu já descobri a área desse terreno. E aí, o que acontece? A área de A é igual à área de B, ou seja, a área do terreno da figura A, que é o retângulo, é igual à área do terreno da figura B, que foi o que a gente acabou de encontrar. Então, agora basta eu substituir no que eu já tenho, né? Eu tenho a área de A, que é dada por x vezes x mais 7, é igual à área de B, que a gente acabou de encontrar, que foi 144. Agora, basta eu multiplicar, né? X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 7, 7x, igual a 144. Aí, observe que aqui eu tenho uma equação de segundo grau, né? Eu tenho um x elevado a 2. Então, eu tenho uma equação de segundo grau. Para resolver, né, basta a gente ter que se lembrar da formulazinha de Bhaskara, né? Então, para igualar aqui a zero, né, a gente vai diminuir o 144 de ambos os lados. E eu vou ter essa equaçãozinha de segundo grau. X ao quadrado mais 7x menos 144, que é igual a zero. Mas antes da gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente tem que descobrir o nosso delta, né? Para poder lá só substituir. Então, antes a gente vai descobrir o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A formulazinha para quem não se lembra, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, a gente substitui. O que é o nosso b? O nosso b é o 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos 4 vezes a. O nosso a é aqui, ó, é o 1. É o que está acompanhando o x ao quadrado. É o número 1. E o c é o menos 144, né? O termozinho que está sozinho. Agora, basta resolver. Então, eu tenho 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é o quê? 49. Menos, agora eu tenho que multiplicar, né? 4 vezes 1, que é 4, vezes menos 144. Eu faço o jogo de sinal, ó. Menos, aqui é 1 é mais. Então, menos vezes mais fica menos. E quando eu faço menos vezes menos, é mais. Então, vai ficar mais aqui. Aí, fica 4 vezes 1, vezes 144, que é 576. Agora, eu somo e eu tenho meu delta igual a 625. Então, já descobri o delta. Agora, a gente vai passar para a fórmula de Bhaskara, para descobrir o nosso x. A fórmula de Bhaskara é a seguinte. X é igual a quê? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Agora, a gente substitui. X é igual a menos b. O b é 7, né? B é 7, como a gente lembra. Menos 7 vai ficar. Mais ou menos a raiz do delta. O nosso delta foi 625 sobre 2a. 2 vezes 1. O nosso a é 1. Então, a gente tem o seguinte. X é igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 625, que é 25, sobre 2. Aí, a gente vai descobrir o nosso x1 e o nosso x2. O nosso x1 vai ser menos 7 mais 25 sobre 2, que é igual a 18 sobre 2. Porque aqui a gente tem números com menos, né? Negativo e positivo, menos 7 mais 25. Nesse caso, a gente diminui e preserva o sinal do maior. Então, vai ficar positivo aqui. 25 menos 7, 18 sobre 2, 9. E o nosso x2 vai ser menos 7 menos 25 sobre 2. Sinais iguais, menos e menos. A gente soma e prevalece o sinal. Fica 25 mais 7, 32. Então, fica menos 32 sobre 2, que dá menos 16. Então, a gente já descobriu os possíveis valores para x. Que no nosso caso é 9, pode ser o 9, pode ser o menos 16. Mas nesse caso, a gente só vai utilizar o 9.
O único número que vai servir para a gente é o 9. Por quê? Porque o x é uma medida, medida em metros, é o lado do terreno, né? A largura do terreno. E não existe medida negativa, então por isso a gente vai utilizar só o 9. Pronto, a gente já descobriu que x é igual a 9 e a gente tem aqui a forma do terreno que a gente quer descobrir as medidas, né? X é igual a 9, então a minha largura é 9. Já descobri que minha largura é 9. E o meu comprimento é 9 mais 7, porque tá x mais 7, então 9 mais 7 igual a 16. Assim, eu descobri as medidas do meu terreno. Largura 9, comprimento 16. Agora, voltando para a questão, a gente vai ver qual é a alternativa. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam, respectivamente, A. Vamos analisar cada uma das alternativas. Vamos começar pela A. 7,5 e 14,5? Não. Vamos passar para C. 9,3 e 16,3? Também não. 10 e 17? Não. 13,5 e 20,5? Não. Então, na alternativa B, a gente percebe que tem os valores que a gente encontrou, né? 9 e 16. Só tem um pequeno porém nessa questão do Enem 2016, né? Uma pequena troca, que aqui a gente percebe que ele está perguntando comprimento e largura respectivamente. Isso aqui confunde muito a cabeça dos alunos, né? Às vezes uma simples troca faz perder a questão. Nesse caso, foi uma falha mesmo nessa prova, né, de 2016 que teve. Comprimento e largura respectivamente. Então, teria que ser primeiro 16, né, porque o nosso comprimento é 16, e depois o 9, né, largura seria 9. Aí, a alternativa para ser mais correta mesmo, teria que ser assim, 16 e 9. Nesse caso, como não, nas outras alternativas não tem, né, nessa ordem, e também a única alternativa que possui os valores que a gente encontrou é a B, né, que é 9 e 16, a alternativa correta para marcar seria a alternativa B, que é 9 e 16. Aqui eu tenho as referências da questão, né, no site do INEP. A gente consegue ver todas as provas do Enem, de todas as edições. Vocês conseguem acessar no site do INEP. É uma boa dica para quem quer praticar as questões do Enem, certo? E obrigado pela atenção de todos que assistiram até o fim.